Ok? Namastê, boa noite a todos vocês. Leitura 8, não, leitura 9 hoje. A leitura 8 não aconteceu, quer dizer, a semana passada não aconteceu, porque eu tinha intercorrências aqui pessoais. Então, nós estamos dando continuidade hoje à leitura na página 68, que foi até onde nós lemos. Mas nós vamos dar uma olhadinha antes, dar uma retomada para ver até que ponto nós fizemos, aonde nós paramos, o que que nós estamos vendo no segundo segredo sagrado. Nós começamos agora o segundo segredo sagrado, foi a primeira leitura do segundo segredo sagrado, e nós vimos bastante coisa. Nós olhamos que o segredo da verdade interior, qualquer coisa que você busque, qualquer busca, qualquer crescimento espiritual, qualquer busca, sem a verdade interior, é apenas uma jornada sem propósito. Não tem nada, sem sustentação. Isso aqui no começo. Aí, quem escreve esse capítulo é a Preta Di, e ela traz a história de Gandhi, a história, um momento da história de Gandhi que é muito forte. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir o filme, que eu sugeri, dar uma olhada no filme novamente, porque vale a pena, sempre vale a pena assistir aquele filme. E quando Gandhi ele toma uma opção muito diferente diante de uma situação extremamente difícil, que foi humilhante, degradante, quando ele é jogado fora do trem, porque por causa da situação de raça que acontece no sul de Durham. Ele está indo para Pretória para um julgamento. E daí ele é lançado fora do trem, porque ele está num sítio de primeira classe, quando ele é considerado uma pessoa de cor, embora seja um advogado. E se ele fica naquela estação, estado de humilhação profunda, e ele poderia ficar muito magoado, muito chateado, muito envergonhado, ele tomar várias decisões a respeito da vida dele naquele momento. Mas ele toma uma decisão importante. Ele escolhe a opção de focar, de olhar os seus estados de sofrimento, a sua imensa humilhação ali naquele momento, a raiva que ele sentiu, a vergonha que ele sentiu, e dissolver esses estados. E daí ele parte, a partir de um estado de muita calma, ele vai em frente e ele é capaz de ir além daquilo que ele passou, além de si mesmo, e se torna aquele que liberta a multidões de indianos da opressão britânica naquele momento. O filme é Gandhi, a história de Gandhi, chama Gandhi. Tá? Gandhi, a grande alma, Mahatma Gandhi. Ela fala de Gandhi e pergunta para nós qual é a resposta, qual é o tipo de resposta que você está dando aos desafios, diante dos desafios da sua vida. Que tipo de resposta você está dando? Uma resposta ordinária, comum, medíocre? Uma resposta do impulso, do ego, ou uma resposta a partir de um estado de liberdade do seu coração? Uma resposta extraordinária, como Gandhi deu. E a partir daí ela vem vindo, e ela vem no capítulo falando para nós sobre como muitas pessoas usam esses estados de raiva, esses estados de impulso muito fortes, como motivação, como se fosse uma motivação para poder alcançar o sucesso. Então, fica com tanto ódio, com tanta raiva, que aí vai por vingança. Ele conquista alguma coisa na energia da raiva, na energia da vingança, do sofrimento, do conflito. Não tem nesse estado, a pessoa não é capaz nunca de desfrutar a realização que ela está tendo, que ela pode ter, e qualquer realização que ela consiga nesse estado dura muito pouco, dura muito pouco. Então, veja bem, usar isso como ferramenta é escolher ficar nos estados de sofrimento, é ficar nos estados de estresse.
né? E ela chama atenção para uma coisa que eu sempre acho muito importante de refazer, de olhar, é o fato de ela chama atenção para as pessoas, para nós que costumamos confundir preocupação com amor, aqueles viciados em se preocupar. Então a pergunta é: você anda preocupado ou você anda conectado? Essa é a pergunta que ela faz. As pessoas que confundem tomar conta, amor, cuidar, interesse pelo outro, conexão com o outro, que confundem isso com a obsessão pelo outro, a obsessão pelas pessoas, por aquilo que ela está fazendo, a mãe com os filhos, a família, a preocupação que a pessoa vai conseguir aquilo ou não, de que forma que ela está lidando, se ela comeu, se ela não comeu, se ela está lidando com a vida dela direito ou não. Você obceca a respeito do outro, achando que você está dando amor para o outro. E isso não é. A pergunta é: você anda preocupado com o outro ou você anda conectado com o outro, né? Então, a verdade interior é essa, é esse, é essa percepção, que é mais do que uma percepção, ela é uma percepção que você toma, uma observação que você faz, sem julgamentos de qual é o seu estado interno, qual é o seu estado interno, do que está acontecendo dentro de você, enquanto você percebe que você ou você está no estado de sofrimento, ou você está num belo estado de ser. Ou então você vai olhar para ver, para perceber que quando você escolhe estar no estado de conflito, alimentar o estado de estresse, você está apenas alimentando a sua auto-obsessão. E nós terminamos a nossa leitura aqui, colocando rapidamente, eu vou voltar a ler um pequeno trecho. Ela cita uma história de uma moça chamada Cristina, que entra num estado de raiva muito grande da outra que fez um comentário muito humilhante para ela. E a Pritadi faz ela pensar sobre como ela reagiu naquele momento. Ela saiu com muita raiva, né, como se sentindo muito humilhada daquele momento, daquele diálogo. Mas depois ela entendeu a outra pessoa. Não, eu entendi, ela não estava bem, ela é uma pessoa que sofre muito, que tem processos. Nós estamos na página 66, 67. Uma pessoa que tem problemas, em que inclusive ela tinha ajudado essa pessoa. Então, ela justifica o que a outra pessoa fez. O fato dela ter colocado aquele comentário tão humilhante para ela. Ela acaba justificando. E a Prita G fala assim: você muitas vezes se arbora, você tem a presunção de entender o outro. Muitos de nós fomos educados para compreender o outro, antes mesmo de pensar, ou de saber, ou de perceber qual é o seu próprio sentimento, antes de compreender a si mesmo, antes de perceber qual é o seu sentimento, o sentimento próprio, você se arbora a conhecer o do outro. Então, veja bem, isso é um estado, isso é um traço até cultural, né? Que nós alimentamos a raiva, a tristeza ou o sofrimento sem perceber, porque nós estamos achando que compreendendo o outro, justificando aquilo que está acontecendo, nós acabamos não entrando em contato com o nosso próprio sentimento. Então, na página 67, no final, olha aí, abre ela aí. Nós vamos olhar de cima para baixo, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quando ela fala sobre os templos hindus. É muito importante. Você já esteve em algum templo hindu antigo? Ela pergunta. Eles são decorados com imagens transcendentais de deuses, sábios e santos místicos em oração. E os templos também exibem cenas rotineiras de pessoas pastoreando gado e de mãe penteando os cabelos dos filhos. E em meio a tudo isso, também há imagens de homens e mulheres em poses provocantes, assim como demônios horríveis com barrigas enormes
e dentes enormes, e olhos raivosos, e rostos cruéis. Vocês já ouviram uma fotografia, se você não esteve lá pessoalmente, de uma parede de um templo hindu? Realmente é assim? Então, você não espera, na realidade, que essas cenas apareçam num lugar, na parede de um lugar tão sagrado como um templo, não é? Pois o templo devia exibir apenas coisas puras, imagens transcendentais, celestiais, mas o templo hindu, veja bem, ele retrata elementos do sagrado e do comum, da luxúria e da satisfação, da raiva e da paz, dos poderosos e dos submissos. Ele retrata a realidade como ela é. Essas estruturas representam a totalidade da experiência humana. A verdade interior só pode acontecer quando você leva uma atenção pacífica, uma atenção em paz, calma, a toda a sua mente, e não apenas ao positivo, não apenas as coisas boas da sua mente. A prática da verdade interior é o maior ato de compaixão que você pode ter para você mesmo, para consigo mesmo. Então, paramos aqui e vamos dar início à nossa leitura de hoje. Eu gostaria de convidar você, quero convidar vocês todos a fechar os olhos. Isso, colocar as duas mãos sobre o livro. Respirar conscientemente. Respire tranquilamente, percebendo o seu estado aqui agora. Solte a garganta, solte os ombros, solte as mãos sobre as pernas, sobre o livro, quer dizer. Isso, respira profundo e vai para o centro do seu ser, seu coração espiritual, no seu chakra nahata. Isso. Toma consciência aí, toma sensação aí, percebe, sente a presença, a fonte, a luz que você é. E nesse lugar, respirando, você intenciona que cada ensinamento, cada insight, cada palavra que você vai ouvir na leitura de hoje, cada ensinamento se torne experiência para você. Deixe de ser a experiência de Pritadi, Krishnadi, mas se torne a sua experiência de vida. E esses ensinamentos sejam realmente aplicados na sua vida. Ok? Ok. Tome uma respiração profunda agora. Abra seus olhos devagar, colocando um sorrisinho no rosto para mim. Dá uma risadinha para mim. Ok? Isso. E nós vamos para a página 67. Ok? No último parágrafo. Quando ela fala da verdade, da prática da verdade interior, é o maior ato de compaixão que você possa ter para com você mesmo. É você observar o quanto as suas emoções são as emoções de toda a família humana. Compaixão é isso. Compaixão é esse estado de consciência em que você percebe a unidade da experiência humana. E você se percebe nessa unidade. Então, vamos lá. As emoções podem se dissipar ou aumentar. No entanto, quando cedemos à ânsia da obsessão por nós mesmos, quando nós alimentamos a nossa auto-obsessão, nós nos tornamos paralisados pela dor. A dor paralisa a gente. Nós alimentamos a raiva, a tristeza,
ou o sofrimento até que eles se tornem nosso estado padrão. E a gente nem percebe que isso está se tornando aquele estado padrão seu. Ok? A obsessão por si mesmo, olha, não é uma brincadeira isso, não é uma aula, é uma verdade tão incrível e tão cruel ao mesmo tempo, eu acho, você percebeu tanto que você é obcecado por você mesmo. Você fala, imagina que eu sou tão obcecado assim, mas é verdade. É tão terrível isso, e tão incrível, e ao mesmo tempo é de uma beleza tão profunda você observar o quanto essa obsessão está presente na sua vida, e ela é o centro do seu estado de conflito e sofrimento. Então, veja bem, a obsessão por si mesmo é como uma doença que limita a compreensão, a sua compreensão do mundo. Quando ela toma conta, você passa a enxergar as coisas por um ponto de vista extremamente limitado. Em um estado assim, como lidar com os problemas de modo inteligente? Fala para mim. Não tem como. Não tem como lidar com as coisas de forma inteligente. Vamos ver o que acontece quando deixamos a preocupação por nós mesmos tomar as rédeas, né? Onde que tá? Tomar as rédeas da maneira como nos relacionamos com os nossos entes queridos. Nós estamos na página 68 agora, a página 68 do livro de papel. No Kindle, eu não sei que página que está, tá? Se você não tem o livro, só um parênteses aqui, não se preocupe em ficar procurando o livro aqui e ali. Apenas pare, respire e ouça a leitura. E vá tomando suas anotações, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece quando deixamos a preocupação por nós mesmos tomar as rédeas da maneira como nos relacionamos com nossos entes queridos. Um participante e sua namorada estavam presentes em uma sessão de perguntas e respostas no primeiro dia de um curso aqui lá no ECA, na academia. Os dois tinham 30 e poucos anos. Ele disse, eu não estou aqui por minha causa, não. Eu vim pela minha namorada. Nós vamos ficar muito felizes se vocês conseguirem ajudá-la. Eu sou muito corajoso, sou um homem que encara o medo de frente, eu exploro cavernas, faço bungee jumping, voo de parapente, faço tudo o que me desafia. Minha namorada, por outro lado, é tímida, ela não gosta de aventuras. Vocês podem mudá-la para a gente se divertir juntos, por favor? Não é bacana isso? Krishnadi não respondeu à pergunta desse rapaz, tá? Ele sabia que o homem descobriria a resposta antes do fim da semana. Em vez disso, ele quis saber: você realmente acha que não sente medo? Será que ser ousado e ser livre do medo é a mesma coisa? Ser ousado e ser livre do medo, de estar livre do medo é a mesma coisa? Por que você não tira um tempo, meu amigo, para observar a verdade do seu estado interior em relação ao seu namoro? Disse Krishnadi para ele. Após 2 dias, o homem compartilhou a sua revelação com um dos professores da academia. Ele disse, eu morria de medo só de pensar em enxergar a verdade. Por algum motivo, a ideia era muito assustadora. Então ele se agarrou a essa revelação e começou a observar o seu mundo interior. Nos últimos 3 anos, eu partia do princípio de que eu era o amante mais generoso do mundo, contou o homem a Krishnadi. E dizia para mim mesmo que ninguém a amaria tanto quanto eu, a namorada. Mas quando comecei a ver a minha verdade interior, infelizmente eu odeio dizer que passei boa parte do tempo obcecado comigo mesmo. Para mim, amar minha namorada significava pensar nela o tempo todo e desejar que ela estivesse pensando em mim o tempo todo.
Eu precisava que ela admirasse tudo o que eu fazia. Mesmo durante o curso, quando eu respondia a alguma pergunta, ficava olhando para ela de vez em quando, buscando a sua aprovação. Eu esticava a mão para pegar a mão dela. E se por algum motivo ela não recebesse a minha mão, eu ficava maluco. Por que minha namorada não se sentia confortável com o meu toque? Será que ela não me amava mais? Parênteses, vocês já tiveram algum momento em que vocês pensaram, será que não, ele não me ama mais ou ela não me ama mais porque aconteceu isso ou aquilo? Isso parece uma coisa ah, conhecida para você? Fecha o parênteses. Foi muito doloroso encarar que boa parte do meu namoro é baseada nos estados de sofrimento, de insegurança e de possessão. Tudo girava em torno de mim. Eu estou apavorado dela mudar. Se ela mudar, não quero que se torne uma mulher. Eu não quero que ela se torne uma mulher. Eu quero que ela continue sendo aquela garota que está sempre animada. Quando eu a escuto dizer algo mais maduro ou contido, eu fico com medo. Acho que o meu amor por ela está diminuindo. Então eu tento surpreendê-la com um presente ou algo diferente. Algo completamente inesperado para convencer a mim mesmo de que eu a amo. E para convencer a ela de que eu a amo. Nos dias e semanas seguintes, enquanto esse homem se estabelecia pacificamente em sua verdade interior, o namoro dos dois se transformou. Não se tratava mais de duas pessoas carentes e grudentas, tentando manter o fogo da paixão. Agora eles eram dois indivíduos completos, olhando na mesma direção, pensando em criar uma família amorosa. 7 anos depois, hoje seu amor ainda permanece inabalado. E aí diz Prita Di, se você praticar o segredo sagrado da verdade interior, você pode evitar muitas separações e muitas perdas. Você pode evitar muitos erros caros. Você abandonará o vício de viver no passado. A experiência de viver se torna mais bonita. Lembre-se que praticar a verdade interior não o tornará imune a entrar em estados de sofrimento novamente. Vai ter sofrimento, sim. Mesmo assim, ela detém o poder imenso de desgastar o hábito de uma vida de chafurdar no sofrimento. Mesmo assim como a água corrente suavemente exerce seu poder de desgastar a mais dura rocha no caminho do oceano. Você consegue. Cada um de nós cultivou certos estados de sofrimento habituais. Ansiedade, estresse, raiva, decepção, inveja, indiferença. Presta atenção qual deles você tem alimentado e qual deles você tem mantido, cultivado. Só um minutinho que eu vou fechar aqui. Ok. Se você não praticar o segredo sagrado da verdade interior, essas emoções que você tem cultivado aí, elas vão sair do seu controle. E como ervas daninhas, elas sufocarão tudo o que é belo em sua vida. Vou falar em ervas daninhas, abrindo um parágrafo, é muito importante. Eu estava vendo um vaso, eu e o Gilberto estavam vendo um vaso que nós trouxemos aqui para a nossa casa nova. Eu tinha muitos vasos, muitas plantas na outra casa, e agora aqui no apartamento é muito menos. Mas, de repente, aquele vaso ficou num lugar onde nós podíamos vê-lo muito mais proximamente. E a gente viu de um dia para o outro as ervas daninhas subindo, nascendo, crescendo ali no meio, na terra, onde está uma bela muda de rosa do deserto.
E é muito interessante, porque ela está contra a luz, então você enxerga exatamente a erva daninha subindo, crescendo, brotando de um dia para o outro. E a gente ficou olhando. E eu me lembrei que uma vez na Índia, depois, nos intervalos, assim, a sadhana do curso era justamente à tarde, a gente tinha 1 hora e meia, para catar erva daninha do jardim, do jardim do campus. E nós éramos agrupadas em duplas. Minha dupla era uma pessoa linda, uma mulher alemã muito linda, uma terapeuta. E a gente ficava as duas juntas, todo mundo em dupla, agachadas. A gente arrumou um banquinho e tirando o matinho da grama, olhando, percebendo, vendo na experiência concreta essas coisas subindo ali presentes, afogando toda a grama, sufocando todas as plantas. Como era uma prática para você perceber o inconsciente como ele age, como você fica cultivando certos hábitos, certas emoções e não percebe que isso fica sufocando tudo aquilo que você realmente quer. E, de repente, você não tem mais ar. A planta, que é o seu ser, fica totalmente tomado por aquilo que não é você, pelos estados sufocantes, as emoções que você tem, elas saem completamente fora do seu controle, porque você não tem mais o controle do seu centro, do seu, do seu, do seu ser. Como ervas daninhas, elas sufocarão tudo o que é belo na sua vida. Faz essa prática, vai lá nos vasos da sua casa, no jardim, no quintal, e vai catar matinho, cata as ervas daninhas e começa a perceber todas elas. É como se você olhasse para cada estado de sofrimento, cada estado de estresse que você tem cultivado no jardim do seu ser. Essa foi uma sadhana nossa, durante um curso de 8 dias que eu fiz há muitos anos atrás, de trainer, de advanced trainer. Nós éramos, acho que 21 pessoas, e ficamos 10 dias juntos num curso avançado. E a sadhana era essa, de olhar e catar as ervas daninhas do jardim do campus. Nunca vou me esquecer daquilo. Então, veja bem, você pode se sentir chateado com o seu parceiro, irritado com seus pais, se sentir distante dos seus irmãos. Ah, eles não ligam para mim, aí eu não sei deles. Ah, tanta coisa, né? Ou decepcionado com seus filhos, com seus amigos, com seu grupo de trabalho. Essa desarmonia cria uma desarmonia em você. Essa desarmonia faz você sofrer, traz sofrimento. Porém, em vez de lidar com a situação de modo inteligente para criar harmonia, para e pensa: o que está acontecendo com os meus irmãos que a gente não está se conversando mais? O que está acontecendo com meu filho que não está respondendo aquelas coisas importantes da vida dele? O que houve comigo e meus pais? Vamos olhar? Vamos ver isso? Vamos conversar sobre as coisas? Em vez de você lidar com a situação de um modo inteligente, para criar harmonia novamente, para você ficar em paz novamente, nós ficamos sentindo pena de nós mesmos. Ou então nós ficamos colocando a culpa no outro. Você já viu como isso é pura da verdade? Você percebe como que isso é, esse parágrafo é uma pérola para você ler todos os dias, porque pelo menos uma vez por dia você faz isso. Uma vez por dia você põe a culpa de algum sentimento, de algum estado de sofrimento no outro. Você sente decepção, sente desapontamento, sente distanciamento e não consegue lidar de forma inteligente. Você fica com pena de você mesmo, se sentindo injustiçado, com dó,
abandonado, rejeitado, excluído, ou então você põe a culpa no outro, com certeza. Às vezes de leve, às vezes muito forte. O tempo todo nós estamos preocupados apenas com a injustiça que nós estamos sofrendo, ou que nós sofremos. É uma injustiça, e você fica rodando nesse sentimento autocentrado, porque você fica centrado em você mesmo, você está preocupado com a sua emoção negativa. Entende o que é autoobsessão? A palavra é forte, é grandona, autoobsessão. Mas autoobsessão é isso aí que você faz todo dia. Você fica remoendo, falando, contando histórias sobre histórias, não é você, a mente em você faz isso. Fica contando histórias sobre histórias a respeito daquele caso que aconteceu no passado, que já foi, e que ainda está aí pericando você. Você fica olhando, ouvindo e dando atenção para as histórias que você fica contando para você mesmo, a mente fica contando para você, você continua acreditando nelas, dando alimento para elas e tornando esses estados um estado padrão de comportamento, de emoção. Um estado emocional de padrão. Você vira essa pessoa e é você que faz isso. Presta atenção. Anota e risca esse parágrafo para ler muitas vezes durante a semana. Imerso na obsessão com o seu próprio sofrimento, você não consegue encontrar soluções para os desafios da vida. Você passa a ser impossível se conectar com o seu propósito verdadeiro. Por que você se casou? Por que você teve filhos? Que espaço você quer que os seus pais tenham na sua vida? Qual é a base da sua conexão com os seus amigos? Já se fez essas perguntas? Por que você se casou? Por que você não se casou? Por que você... Qual é a base? Qual é a base da sua conexão com a sua amiga? Com o seu amigo, com os seus amigos, com o seu trabalho? A partir de onde? Qual é a visão espiritual que você tem para esses relacionamentos? Qual é a verdade interior de cada relacionamento? Digamos que estejamos lidando com uma situação frustrante no trabalho que realmente nos tira do sério. Tem uma situação lá no seu trabalho que realmente está dando o que fazer. Você realmente não consegue fazer, você não consegue achar uma solução. Se nós parássemos e observássemos a verdade sobre o nosso desconforto, aquele desconforto que está dando aquela raiva, que está tirando a gente do sério, essa raiva desapareceria. Mágica? É mágica. Mas é uma mágica que exige o seu esforço. Você tem que parar, observar a verdade a respeito daquele desconforto que você está sentindo. E se você fizer isso e descobrir a razão real, verdadeira, a raiva, o desconforto desaparece. Em um estado de consciência calmo, em um estado calmo de consciência, podemos enfrentar a situação com uma perspectiva mais profunda que viria de perguntas como: qual é o propósito do meu trabalho? Como eu impacto os outros com aquilo que eu faço? O que nossos colegas de trabalho significam para nós? Essas perguntas são fantásticas. Você olhar para o trabalho, olhar para aquilo que você faz, se você faz lá fora de casa ou dentro de casa, é a mesma coisa. Olhar e dizer assim, qual é o propósito disso que eu faço todo dia? E se lembrar do propósito real, verdadeiro. Aí, se você olhar em torno de você
e se perguntar qual é o impacto que eu causo com aquilo que eu faço. Qual é o impacto que eu causo na minha família, no meu trabalho, do lado de fora, no mundo? Qual é o impacto que eu causo no mundo, no meu mundo, com o que eu faço, com o que eu falo, com a minha presença? É bem interessante se você fechar os olhos agora e se perguntar qual é o impacto que você causa. Fecha aí os olhos. Qual é o impacto que você causa aonde você vai, com o que você faz? Que o seu trabalho, qual é o impacto que o seu trabalho causa no mundo ao seu redor? Olhe para isso com toda a verdade interior, com toda a verdade. Qual é o impacto que você causa quando você entra num lugar que está todas as pessoas conversando e de repente você chega? Qual é o impacto que você causa? Na sua casa, seus filhos, seu marido estão conversando ali na sala, e de repente você chega. Qual é o impacto que você causa com o que você é? Isso. Respira agora profundamente. Isso. E pensa uma coisa. Agora você vai levar sua consciência para o outro lugar. Qual é o impacto que você desejaria causar? Qual é o impacto que você desejaria causar? É igual o impacto que você causa? Qual é o impacto que você desejaria? Vou deixar vocês com essas duas meditações para a semana. Observar aquilo que você faz, o impacto dessas perguntas profundas num estado calmo de consciência. O que os seus colegas de trabalho significam para você? O que os seus ajudantes significam para você? É muito mais do que interessante, Gilmara. É fundamental. Interessa, sim, profundamente você responder a isso. O que o trabalho da sua secretária significa para você na sua vida? O trabalho da sua empregada? O trabalho do motorista do ônibus? O trabalho do motorista do Uber? O trabalho dos outros significam para você? O que essas pessoas significam na sua vida? É muito importante você observar. Se você já pensou nisso, se não pensou, tá aí, são 3 perguntinhas para você refletir sobre elas durante a semana. Abra os olhos, respire e abra os olhos. Pergunta Prita de, mas quantos de nós tiram esse momento para fazer essas perguntas fundamentais para sair da obsessão de si mesmo? Perceba que o seu olhar muda de direção. E você sai do seu umbigo, você sai da autoobsessão, você sai daquela nhaca de ficar dentro das suas emoções o tempo inteiro. E você olha para fora, você sai da autoobsessão. Quantos de nós tiram esse momento para sair da obsessão por si mesmo? Ou então você se lembre da história de Lee e de Cristina. Cristina, pelo menos, tentou se separar da raiva. De muitas maneiras, ela estava no caminho certo, mas ela pulou uma etapa fundamental. Ela não observou a sua própria verdade interior. Ela olhou a outra, ela justificou a outra, ela entendeu, compreendeu
achou que tinha passado, mas ela não olhou para si mesma. Ela não olhou para a sua verdade interior. Ela não entrou completamente no templo dentro da sua mente. Aquele que é cheio de divindades e de demônios, filântropos e ladrões, beleza e feiura. Ela não entrou nesse templo. Nós não entramos nesse templo da verdade interior. Em todas as situações da vida, os problemas não irão persistir e aumentar por causa dos outros, mas por sua causa. Eles persistem e aumentam por sua causa, por causa de você, por sua dedicação a si mesmo. É só por isso. Absorvido em pensamentos autocentrados, você deixa de notar a simplicidade dos desafios que você enfrenta. A vida se torna complexa demais. Não é verdade? Super verdade, né? Que nem dizia uma amiga minha, a pura da verdade. Mas não precisa ser assim, diz a Prita Di, não precisa ser assim. Pode ser diferente. Tudo isso pode parecer muito estranho. Tantos de nós aprenderam que devem solucionar os problemas para se livrar do sofrimento. Vou resolver esse problema que aí a preocupação acaba, o sofrimento termina. Mas a verdade, diz Prita Di, é o oposto. Se você quiser acabar com as suas dificuldades, comece por permitir que o sofrimento se dissolva antes. Primeiro você dissolve o estado de sofrimento, de conflito, de estresse dentro de você. E então os problemas se são solucionados, se resolvem. É o contrário. Não é resolver os problemas para depois ficar em paz. É entrar em estados de calma e de paz antes. E então os problemas vão parecer muito simples e você vai brilhar resolvendo todos eles. Acho isso sensacional, um insight e um ensinamento poderoso. Fique com ele, percebendo como é que você funciona e olhando se é possível, como você pode virar esse disco e fazer o contrário na sua vida. E você vai dizer para nós a semana que vem como é que funcionou. Um tempo atrás, Krishna Di convidou o Diego, um amigo, para um processo especial aqui no campus. Havia 2 anos em que ele perdera o filho devido a uma overdose de drogas proposital. O rapaz tinha apenas 19 anos quando morreu, mas esteve anos deprimido antes de decidir acabar com a própria vida. Ele não conseguia aceitar o fato de que o pai trocara a mãe por outra mulher. Seu relacionamento com a madrasta não era dos melhores, o que causavam brigas com o pai. Diego acabou se tornando insensível e frustrado com o filho, distanciando-se emocionalmente dele. Na véspera da morte do rapaz, os dois jantaram juntos e, durante a refeição, o filho disse: Pai, você nunca mais vai me ver. Diego presumiu que o filho tentava provocar outra briga. Porém, na manhã seguinte, ele recebeu a notícia. Arrasado e incapaz de perdoar a si mesmo, ele foi tomado pela culpa e pela depressão. Quando finalmente visitou o ECA na nossa academia, ele já começava a ter pensamentos suicidas. Tinha se distanciado da esposa e dos 3 filhos mais novos. Ele perdeu o interesse no trabalho, foi demitido
Estava gastando todas as suas economias. Sua saúde ia de mal a pior. Enquanto ele se confidenciava com Krishnadi, ele quebrou em lágrimas. Diego disse que queria se castigar e que a única maneira que tinha de reparar o seu erro era sofrer até morrer. Ele via a morte como uma forma de reencontrar o filho e de pedir perdão. Krishnadi desenhou, então, criou para ele um processo para ajudá-lo a se libertar. Durante esse período, Diego passou a compreender todo o sofrimento, a raiva e a culpa, que todo o sofrimento, a raiva e a culpa eram apenas uma fixação por si mesmo. Até então, ele acreditava que só poderia amar o filho se vivesse imerso na culpa. Já tinha decidido que estava destinado a sofrer pelo resto da vida. Diego ficou chocado ao descobrir que aquilo não era amor, mas uma obsessão sem sentido. Ele agora era incapaz de se conectar de maneira pacífica com as lembranças do filho ou com a esposa e os caçulas em casa. Seus pensamentos giravam apenas em torno de si mesmo. Por que eu fui tão cego? Por que eu ignorei todos os sinais que ele me deu? Por que eu me tornei tão egoísta? Eu não mereço viver e ser feliz. Ele morreu por minha causa. Eu matei uma criança inocente. Eu o trouxe para este mundo e não consegui cuidar dele. A sua morte foi minha culpa. Nunca vou me perdoar. Por que eu fui tão cego? Fazia meses que esses pensamentos giravam na cabeça de Diego. Quando ele viu a verdade e viu que aquilo era uma obsessão por si próprio e não amor, a culpa desapareceu sozinha. Diego notou como se afastava dos membros da família que continuavam vivos. Inconscientemente, ele seguia o mesmo padrão que ele tinha seguido com o filho. Ele alimentava, veja bem, alimentava o mesmo sentimento negativo, e isso virava um padrão na vida dele. Após ele se livrar da culpa, Diego sentiu uma calma profunda. O diálogo mental desnecessário e incessante havia parado. Em uma meditação subsequente com Krishnadi, ele sentiu a presença do filho, pediu perdão por todos os momentos de distanciamento e ausência emocional. E sentiu o filho se fundir ao seu coração. Após a experiência, ele declarou: não preciso morrer mais para me conectar com meu filho. Ele foi e sempre será parte de mim. A sua guerra consigo mesmo havia acabado. Com esse sentimento de conexão, Diego se perguntou: há alguma coisa que eu posso fazer em homenagem, em memória do meu filho? Posso contribuir com o mundo de algum modo que o deixaria feliz? Então ele se lembrou de como o filho amava ser DJ. Ele decidiu que organizaria competições em sua cidade, encontraria os melhores talentos e se esforçaria ao máximo para promovê-los. Esse seria seu presente para o seu filho. Essa é a história de Diego. Com frequência, notamos em nossas vidas e nas vidas de vários alunos que, quando nós nos liberamos do sofrimento de maneira consistente, as soluções mágicas surgem do nada. Desafios duradouros tendem a desaparecer e a depressão e a ansiedade perdem a força. É claro que a sensação de estarmos livres do sofrimento já é uma recompensa por si só. Mas, se além dessa liberdade, nós também seguirmos os passos descritos nesse livro para cultivar os belos estados de amor e conexão, o apoio subsequente que receberemos do universo será uma bênção incrível. Assim, diz Pritadi, eu quero compartilhar com vocês uma prática que lhes ajudará
a sair da obsessão por si mesmo e passar para um belo estado de serenidade. A prática da mente serena, ela é usada por muitos líderes e buscadores espirituais, até mesmo por adolescentes e crianças, no mundo todo. Eles reportam que desde que a transformaram em um hábito, as situações ao seu redor parecem se resolver de modo mágico e que acabam reagindo aos desafios de maneira que nunca teriam imaginado antes. Esse é um método muito simples e extremamente eficaz para prevenir que estados limitados da mente se transformem em estados obsessivos. Quando praticados em momentos de conflito, a prática da mente serena tira você da confusão e leva você para a clareza. Você entrará em um estado de mais tranquilidade, no qual revelações sobre os desafios da vida se apresentam para você. Fechem os olhos agora. Vamos fazer a mente serena. A maioria de vocês já conhece a mente serena. Ok? Então, veja bem. Você deve se sentar imóvel, imóvel como uma montanha, com seus pés no chão, com as palmas das mãos sobre as pernas. Isso. Coluna ereta. E você agora toma 3 respirações profundas com total atenção. Inspira longo e expira o dobro do tempo da inspiração. Observe agora seu estado interior. Observe o seu estado até descobrir qual é a emoção exata que você está sentindo agora, diante dessa leitura. E observe agora a direção do fluxo dos seus pensamentos. Você está obcecando por causa com o passado? Está projetando um futuro caótico? Ou você está no momento presente? Onde está o centro da sua consciência? Não comente, não julgue, não analise, apenas observe a direção do fluxo dos seus pensamentos. Toda a verdade. Respire e visualize uma chama minúscula no centro das suas sobrancelhas, no chakra Agnya. Veja essa chama minúscula se movendo em direção ao centro da sua cabeça. Isso. Inspira e veja ela se movendo lá para dentro do centro da sua cabeça. E você vai junto, olhando, imaginando, visualizando essa chama flutuando ali no meio do vazio, da escuridão do seu cérebro.
Respire profundamente. E veja, quando você quiser, você pode fazer essa meditação de 3 minutinhos, de 5 passos. E nesse momento agora, você aproveita que você está aí, num estado de calma, e recebe a Chaitanya Diksha para finalizar a nossa leitura hoje. Abre o seu coração. Hum, hum, hum. Hiranyagarbhaye Namaha. Hiranyagarbhaye Namaha. Hiranyagarbhaye Namaha. Receba a Chaitanya Diksha no seu chakra da coroa, topo da cabeça. Chakra Agnya, no Sahasrara, a Diksha da consciência iluminada.
numa Shavasana, deixando que a energia vibre em todo o seu ser. Torne luz e vida vivida todos os ensinamentos dessa leitura magnífica, desse livro tão especial. Com muita gratidão a Prita Ji e Krishna Ji. Com muita gratidão a todos vocês que me acompanharam aqui na leitura. Com todos os que não puderam ver pelo Instagram. Muita gratidão a todos vocês. Isso. Abrindo um sorriso nos seus lábios, abrindo os olhos devagar, se você desejar. Convido todos vocês, hoje nós não vamos fazer o compartilhamento, embora seja tão importante a leitura de hoje, mas convido todos vocês a estarem comigo daqui a pouco na Soul Sync, na sadhana de 7 dias de Soul Sync que nós estamos fazendo para ir até o FOA, Field of Awakening, campo de despertar de Prita Ji no Brasil, de 9 a 12 de novembro. Todos vocês lá, e a Soul Sync para que isso se torne realidade. Às 9 horas eu estou abrindo a sala do Zoom. Convido todos vocês para estarem conosco. Namastê. Gratidão. Se prepare. Estaremos todos no FOA juntos. Namastê.